Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Emerson. Bom, eu quero mostrar aqui para você nessa aula inaugural como é que você vai conseguir mexer bem na plataforma, como é que você vai entender como é que funciona a questão das aulas, das atividades, como é que funciona até mesmo a questão do curso, né? Onde você vai ver cada uma das coisinhas dentro da plataforma, o que que isso influencia ou não, enfim, tá? Então tudo isso, que vocês vão ver aqui nesta aula. É muito importante que vocês utilizem aí um caderno, né, para vocês fazerem as anotações, tá bom? Então vamos começar aqui. Então, para você acessar a plataforma, né, você vai estar utilizando aí o colaboraread.com.br, tudo bem? Então, nesse momento, você vai estar fazendo dessa forma. Então, colaboraread.com.br, beleza? E aí você vai precisar fazer o seu login e senha, tá? Então, você vai ter que fazer o login e senha. Se você ainda não tem, só você falar com o Paulo para você poder fazer o acesso à plataforma, tá bom? Belezinha. Então vamos começar aqui mexendo na nossa plataforma. Então quando a gente entra na plataforma, vai aparecer esses dois quadrinhos. O primeiro quadradinho aqui é o do curso e o segundo aqui seria a trilha de carreira, tá bom? O que seria de fato essa trilha? Vamos clicar aqui ó, em listar. A trilha basicamente são algumas formações, algumas qualificações, tá bom? Pequenas, onde vai ser utilizado, onde você pode utilizar para você computar horas complementares, tudo bem? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Vamos supor que aqui, ó, tá escrito coach e liderança. Então, eu quero fazer aqui uma formação de coach e liderança, né? Um cursinho ali para que eu possa computar mais horas. Então, eu vou clicar aqui, ó, em iniciar. Ele vai vir aqui com termos de aceite, né? Do trilhas de carreira. E aí, se eu tiver de acordo, eu clico ali e aceito e depois aceitar. Então, por exemplo, ó, primeiro, os conteúdos serão ofertados de forma gratuita e extracurricular. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não necessariamente vai precisar, por exemplo, se você, isso não vai interferir diretamente no teu curso que você contratou, tá? Então, eu fiz, mas não terminei. Isso vai interferir na minha nota do curso? Não, isso não vai interferir, porque ele é um extracurricular. Você faz essa formação a mais para você conseguir computar até mesmo uma carga horária, tudo bem? Então, esse é um ponto, tá? Lembrando que você vai ter direito também de receber um certificado de conclusão dessa formação, dessa qualificação em si, tá bom? Desde que você tenha um aproveitamento aí no mínimo de 60%, tudo bem? Certo? Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Você, claro que só vai ser computado as horas se você finalizar o curso também, né? Esse cursinho que nós temos aqui. Então, querendo ou não, isso vai te ajudar bastante. Às vezes é um conteúdo que você realmente quer conhecer, que você quer estudar e até mesmo pode ser que você possa utilizar para as horas complementares, tá bom? Legal. Então, nesse caso, eu vou colocar o recurso aqui. Legal. Todo comentário, se tiver alguma dúvida, você pode postar nos comentários aqui abaixo, tudo mais, ou até mesmo falar com o nosso polo, tá bom? Vamos lá. Curso Superior de Tecnologia de Marketing. Então, vamos clicar aqui ó, em entrar, que vai ser o seu curso, tudo bem? Então, como é que funciona aqui a nossa plataforma? Então, nós temos aqui os menus, que são abreviações dos nossos painéis aqui na plataforma. Então, nós temos o painel de disciplina, painel de serviço online, tem o painel de oportunidades, existe o painel de apoio ao estudo, existe o painel também de informações adicionais. Então, são esses painéis que a gente vai estar aqui, que a gente vai estar mexendo mesmo, olhando como é que funciona cada uma delas, tá? Então, vamos lá. Primeira orientação que você vai precisar ter aqui, tá bom? E aí você já anota. Emerson, a gente vai focar agora nessa disciplina, tá? Vamos começar aqui pela disciplina. Então, qual que é a primeira orientação? Emerson, tem aqui as matérias do meu semestre, certo? Qual que é o estudo primeiro? Eu estudo do começo até o final? Não, eu não estudo, tipo, estudo 1, 2, 3. Ou eu vou escolher qual que eu quero estudar? Não, cara, você não vai fazer isso, tá bom? O que você vai fazer? Você vai estudar as matérias de acordo com os vencimentos que estão mais próximos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o empreendedorismo, o próximo vencimento é 20/2. O de gestão de projetos é 13/3. Ou seja, o teu foco no estudo vai ser sobre o empreendedorismo. Tá dando para entender? Aí aqui embaixo, ó, Homem, Cultura e Sociedade, próximo vencimento 10/4. Eu falei assim, caraca, 10/4 ainda. Ou seja, daqui a 2 meses que vai ser feita as próximas atividades. Então não vou focar nessa matéria agora, eu vou focar nessa próxima, ó, Legislação Social e Trabalhista, do dia 20/2, também que é o próximo vencimento. Ou seja, esse mês ainda vou precisar já entregar mais atividades sobre essas matérias. Tá dando para entender?
Então esse é um ponto fundamental, tá? Esse é um ponto fundamental na hora de você fazer as suas atividades, tá? Então, qual que é a disciplina que eu faço primeiro, Emerson? Aquele que sempre está com o próximo vencimento, aquele que está mais próximo de vencer. Você não vai pegar o empreendedorismo e zerar tudo ele, não, você vai ver de acordo com os prazos, tá bom? Para você poder realizar ele tranquilamente. Belezinha? Então essa aqui é a primeira orientação, tá bom? Quando você vê aqui essa bolinha, quer dizer que existe uma notificação aqui. Então, ó, atenção, você tem 4 atividades próximas ao vencimento. Então, como se fosse uma notificação para você. Então, se eu clicar aqui ó, na setinha, ele vai mostrar para mim ó, quais são essas atividades que estão próximas de vencer. E também vai mostrar para mim quais que eu já fiz aqui na plataforma. Tudo bem? Então, são essas daqui. Legal, vamos voltar aqui. Então, é isso, tá? Então, a primeira orientação é essa. Faça as disciplinas que estão com o próximo vencimento, ou seja, que estão mais próximas do vencimento. Beleza? Show de bola. Depois disso, nós vamos clicar aqui ó, na matéria, vamos explicar em uma disciplina, vou clicar aqui no empreendedorismo para explicar para vocês. Vou tirar aqui o zoom. Legal. Então, aqui no caso, nós estamos acessando aqui, deixa eu ver, não está enxergando, legal. Então, aqui no caso, vocês vão acessar aqui a plataforma, que é o nosso AVA aqui em si, tá? O que você precisa fazer assim quando você chega? Quando você entra pela primeira vez no portal, ele vai vir assim, ó, na linha do tempo, né, com os bloquinhos aqui e tudo mais. Tudo marcado, só que se você olhar, muitas das vezes, pode acontecer que às vezes vai estar uma avaliação aqui em cima, às vezes vai estar uma teleaula, às vezes vai ter um fórum, então fica muito assim, às vezes você acaba se perdendo, porque você vai achar, você acha que está seguindo uma ordem e não tá bom? Então o que você precisa fazer? A gente vai mudar essa do timeline, ó, então ó, em vez de ser linha do tempo, você vai utilizar a lista expandida, tudo bem? Lista expandida. Por que a lista expandida? Porque aí ele vai ficar um embaixo do outro, tá vendo? Um abaixo do outro. Legal? Então esse é o primeiro passo, tá bom? Logo em seguida, o que você vai fazer? Aqui no lado esquerdo, aqui nesse lado esquerdo que nós temos no computador, nós temos os filtros. Então nós temos os filtros de situação, e também os filtros de tipo de atividade. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai desmarcar. Vamos aqui, desmarcar aqui bonitinho. Algumas não estão desmarcando aqui de primeira, mas a gente vai desmarcando, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ele vai sumir tudo aqui, ó, tá vendo? Vai ficar vazio, ó. Vai ficar aqui, ó, vaziozinho, tá bom? Beleza. O que você vai fazer agora nesse momento? Você vai marcar, você vai só ticar aquelas que de fato você vai precisar fazer agora, para você não se perder. Só que para isso você precisa, né, no caso de um roteiro. Qual que é o roteiro de fato que eu vou precisar estudar e realizar as atividades? Qual que é a ordem? Então eu vou estar aqui para mostrar para vocês essa ordem, tá bom? Então vamos lá, ó. Então deixa eu pegar aqui bonitinho. Aqui, legal. Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo aqui pra gente. Legal. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, ó, roteiro de estudo e atividade, tá bom? Legal. É isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa realizar é o fórum. Por quê? Porque na maioria das vezes, o fórum é o primeiro a vencer. E o que é o fórum? Nada mais é do que uma avaliação, né? É uma avaliação formativa, certo? Então ela tem um peso muito grande, beleza? É uma avaliação formativa, porém no ramo de discussão. Ele tem como foco você discutir alguma coisa, debater sobre um assunto. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, vamos voltar aqui ó, no nosso colaborar. Eu vou clicar aqui ó, em fórum, aqui ó, clicar em fórum. Marquei o fórum. Aí vai aparecer aqui para mim os fóruns. Opa! Então aqui, ó, os fóruns. Então tem um fórum só, que é o fórum do empreendedorismo, tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em fórum. Aonde que eu vejo basicamente, né, a questão do nosso fórum, como é que eu consigo ver qual que é o período que eu preciso fazer? É muito simples. Quando você vem aqui, ó, período do ciclo 1, vai ver aqui que você vai ter os dias. Então, ó, começou, foi liberado o fórum no dia 8 e vai até no dia 1 do 3, tá vendo aqui? Então, até o dia 1 do 3
você vai fazer o fórum. Cada disciplina vai ser uma data específica, tá bom? Então você precisa ver dentro da sua disciplina qual que é o tempo que você tem para você fazer essa atividade. Ok? Tudo bem? Então esse aqui é muito importante, tá? Aqui no caso, vou explicar também a questão da pontuação já, tá bom? Só para deixar bem claro. Então vamos lá. Você vai clicar nesse botãozinho azul do fórum. E logo em seguida, você vai clicar aqui, ó, em fórum avaliativo. Muitos alunos só clicaram no botão azul e ficou nessa tela. Aí eles acharam que não tinha nada, mas tem. Você tem que clicar no fórum avaliativo. Clicou no fórum avaliativo, o que vai aparecer? Ele vai aparecer aqui para ti toda a contextualização do assunto que precisa ser abordado. Então, deixa eu explicar para você como é que funciona a questão do fórum, tá? Imagina o seguinte, imagine que nós estamos dentro de uma sala presencial e eu falo, ó, o que vocês acham, né? O que vocês acham que interferiu a pandemia nos negócios? Ou seja, qual que é o impacto da pandemia nos negócios? Pronto. O que você vai fazer? Você vai falar o que você acha, o que aconteceu com a pandemia e tudo mais que influenciou nos negócios que nós temos hoje. Legal. Você precisou estudar alguma coisa? Não. Você precisou ler alguma coisa? Não. Ou seja, foi em cima daquilo que você tem como conhecimento. Aqui no caso do fórum é mais ou menos dessa mesma forma. Então o que você vai fazer? Você vai ver o que o professor está pedindo, tá? Cada professor, cada disciplina é de um jeito, tá bom? Não tem como eu falar que é um padrão. Mas no caso do fórum, ele vai te trazer um texto de contextualização para você entender o que ele está querendo dizer, certo? Logo em seguida, ele vai te pedir o que você deve fazer, ok? E aqui ele trouxe, né, nesse caso desse fórum, ele trouxe 2 vídeos aqui do YouTube para que a gente possa assistir. Depois você reflete, comenta no fórum a sua opinião sobre a implementação dessas tecnologias. Enfim, então o que você precisa entender? O fórum, você não precisa ver todo o conteúdo para você responder o fórum. O fórum, ele não tem a ver, ele não precisa você ler um conteúdo ali da plataforma em si, você não precisa. Você simplesmente vai ler o que está escrito aqui, vai entender o que é para fazer. Se tiver material, por exemplo, se tem vídeo, se tem PDF, você vai ver, você vai assistir. Por quê? Para que depois você possa fazer um bom comentário, tudo bem? E aí que você vai dissertar com seus colegas. Então aqui, ó, nós temos um exemplo aqui, ó, da Luana Rodrigues. Então a Luana Rodrigues colocou aqui, ó, aspecto positivo, aí ela falou o que ela achou do aspecto positivo. E aspecto negativo, ela também dissertou também sobre isso. É assim que você vai fazer. Tá dando para entender? Então esse é um ponto fundamental, tá? Isso é um ponto fundamental. Então não esqueçam disso, tá? Legal. Então aqui no caso, então você vai fazer isso. Então você vai ler o texto, vai entender o que é para fazer, vai ver se tiver algum material referencial. Pode ser que tenha, pode ser que não, mas você vai ver um material referencial. Se você quiser também, você também pode, por exemplo, pesquisar na internet sobre mais o assunto para que você possa entender um pouco mais e depois você vai dissertar, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Você precisa completar ali 100% de completude. Eu vou mostrar para você onde você encontra isso. Mas é necessário para isso acontecer, você vai clicar nesse botãozinho azul para você responder o professor. Aí você vai lá e vai dissertar tudo bonitinho. Logo em seguida, você vai fazer uma outra base, ou seja, você vai fazer uma nova resposta. Só que você vai responder agora uma outra pessoa, assim como o Danilo fez. Ó. O Danilo Eloy, ele respondeu a Luana. Então a Luana tinha feito o comentário, ele foi lá e respondeu o que a Luana falou. Ele falou, concordo com a sua visão, porque age um impacto nas redes, enfim. E ele continuou, ou seja, ele respondeu aquilo que ele entendeu, aquilo que ele achou interessante ou não interessante de um comentário, de uma participação de uma outra pessoa. Tudo bem? Então esse é um ponto fundamental na hora de você realmente ali fazer o seu comentário. Então você vai responder o teu professor e vai responder um outro colega também, para que você possa gerar essa discussão, para que você gere essa participação. Tudo bem? Certo? Então é assim que funciona o fórum, tá bom? Legal. Vamos voltar aqui para o nosso fórum. Vamos aqui para o fórum empreendedorismo. Legal, vamos desmarcar tudo aqui de novo. Ó. E aí você viu lá, ó, aqui no caso,
Deixa eu só colocar aqui, deixar só o fórum ativo aqui pra gente, tá? Então aqui no fórum você vai perceber que você vai encontrar aqui, ó, completude e pontuação da atividade. O que você precisa entender em cada uma delas? Completude é que você chegou a realizar a atividade. A pontuação é a tua nota, tá bom? Então vou dar um exemplo aqui para ti. A completude, vamos supor, eu fui lá e fiz um comentário, respondi o professor, consegui 50%. Respondi outras pessoas, automaticamente eu vou lá e vou conseguir outros 50%. Por quê? Porque eu consegui completar toda a atividade. A pontuação é o professor que vai te dar essa pontuação, ou seja, ele que vai te avaliar. De que forma? Ele vai ler o que você escreveu e vai dar nota se faz sentido ou não. Como é que funciona isso? Por exemplo, nós temos lá a pontuação alta, média e baixa. Qual que é a pontuação alta? Tipo assim, é de 750 para cima, que realmente o seu texto tem relevância, faz sentido, está coerente com a atividade. O médio, ele está mais ou menos coerente, às vezes você fugiu um pouquinho outro do assunto ou falou alguma coisa que talvez não esteja de acordo com o que a atividade pediu, tá bom? E fora, tipo assim, você chegou a fazer, faz um pouquinho de sentido, mas não era a proposta correta, tá bom? Então você tem aqui, no caso, até você conseguir 1000 pontos dentro desse fórum, tudo bem? Legal, então o fórum é isso, beleza? Espero que todo mundo tenha entendido. Caso você tiver alguma dúvida, você vai comentar aí embaixo. Depois eu vou te responder ou até mesmo mandar mensagem no fórum, tá bom? Legal. Depois do fórum, o que a gente vai realizar? Então vamos colocar aqui, ó, para aparecer o nosso bloquinho de notas. Aqui. Depois que a gente fez o fórum, vocês vão acessar a apostila de vocês, tá bom? A apostila, que é conhecido como material didático. Então, às vezes vai ter lá, por exemplo, no conteúdo web, às vezes vai ter lá uma atividade que vai falar, ó, veja lá o seu material didático para você poder acessar, né? Para você conseguir ter mais informações. Para você conseguir ele, você vai ver aqui, ó, você vai vir aqui, ó, em leitura. Então marca aqui leitura e aqui, ó, vai habilitar para ti a leitura, tá vendo aqui, ó, leitura. E aqui você vai encontrar aqui, ó, empreendedorismo, tá vendo, ó? Eu clicando aqui, deixa eu só diminuir o zoom, ele vai abrir aqui, ó, a apostila, tá vendo aqui, ó, a apostila, olha só que legal. Então aqui, ó, essa aqui é a apostila de empreendedorismo, tá bom? O que a gente precisa entender aqui no caso da apostila? Isso é um ponto fundamental, tá? No caso da apostila, ela serve para que você possa ter mais conteúdo, um conteúdo muito mais aprofundado em relação àquilo que a gente já está fazendo. Tudo bem, certo? Então, por exemplo, às vezes eu estou estudando algo sobre tecnologias do empreendedorismo. Legal. Só que eu quero me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então eu vou lá no meu material referencial, ou seja, no meu material didático, que é a minha apostila, para eu poder realmente estudar um pouco mais sobre esse conteúdo. Emerson, eu preciso ler tudo de uma vez? Não, e nem deve, porque senão você não vai conseguir realmente pegar bem essa questão do livro didático, tudo bem? Segundo, Emerson, eu preciso imprimir? Você não é obrigado, mas você pode imprimir também. Então vai ter aqui uma impressorinha, ó, você vai clicar aqui na impressora para você imprimir. Só que você tem que lembrar que são 250 páginas, ou seja, tem muita coisa, né? Então tem bastante página, talvez fique um pouco caro a questão da impressão. Fiquem tranquilos que fica aqui. Você também consegue salvar, ó. Você pode clicar aqui, ó, nesse botãozinho para fazer o download, nessa setinha, para fazer o download da apostila. Ou seja, você pode colocar tanto no seu celular ou até mesmo no seu computador, tá bom? Legal. Também nós temos aqui um plano de ensino. Ó, deixa eu pegar aqui. Também nós temos aqui um plano de ensino, tá bom? Então, qual que é a carga horária do curso, qual que é o objetivo geral, aqui quais são as unidades, o que ele está falando sobre essas unidades, qual que é o procedimento, né? Nós temos aqui, ó, sistemas de avaliação, né? Como é que é feita essa avaliação, qual que é a bibliografia, tá bom? Então, tudo isso aqui também vem falando aqui no nosso plano de ensino, tá bom? Que fica logo em seguida ali, caso você queira acessar, tá bom? Então, aqui no caso da apostila, eu vou explicar para você como é que você vai estudar com essa apostila, tá? Logo em seguida, deixa eu só colocar aqui então aqui, ó, fórum, depois a apostila, tá bom? Logo em seguida, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o conteúdo web.
conteúdo web. Esse conteúdo web é os slides, ele é mais objetivo, é a mesma coisa que tem na apostila, porém ele é mais objetivo, tá bom? Então vamos acessar ele aqui para mostrar para vocês. Vamos aqui na plataforma, vou desmarcar aqui, ó, leitura e vou marcar aqui, ó, conteúdo web. Tá vendo aqui, ó, conteúdo web. Nesse conteúdo web, eu vou ter aqui, ó, sessões, tá bom? Então, o que você precisa entender? Deixa eu só colocar aqui. Vamos colocar aqui o nosso... Aqui, legal. Então, assim, ó, vou colocar um asterisco aqui só para a gente colocar uma observação, tá? Então, vou colocar aqui, ó, observação, tá? Todas as disciplinas são divididas em 4 unidades, tudo bem? E no caso de cada unidade, ele pode ser dividido em até 4 sessões, então, que é o nosso caso aqui, ó. Então, deixa eu só desmarcar aqui, aparecer pra gente, legal. Vamos vir aqui, ó. Então, unidade 1, seção 1, unidade 1, seção 2, unidade 1, seção 3 e unidade 1, seção 4, tá bom? Então, aqui no caso, já facilita aqui pra gente, né, entender como é que funciona. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar nesse aqui, ó, empreendedorismo, unidade 1, seção 1, ok? E aqui, ó, no caso, eu vou passando aqui o slide, ó. Então, aqui, ó, vou passar esse slide. Aqui é um vídeo de apresentação, não preciso ver esse vídeo. E tá aqui, ó, iniciar a apresentação de slide, ó. Então, vou clicar aqui, ó, iniciar a apresentação. Aqui. Legal, então vou pegar aqui. Posso ampliar ele aqui. Ah, aqui foi. Então, beleza, ó. Então, aqui no caso, já está mostrando aqui para mim todo o meu plano de estudo que eu preciso realizar, certo? Nesse caso aqui, o que de fato é importante aqui pra gente? Então, aqui é algo muito mais objetivo, tá vendo aqui, ó? É algo muito mais objetivo para você poder estudar. Mas, nós sabemos que esse é o conteúdo da seção 1. Por quê? Porque a gente clicou nela aqui, ó. Nós clicamos na unidade 1, seção 1. Então, o que a gente vai fazer? Quero estudar um pouco mais sobre esse assunto, não estou dominando muito bem esse assunto, o que eu vou fazer? Eu basicamente vou voltar lá na minha apostila e vou acessar aqui, ó. Então, ó, deixa eu só descer aqui para vocês verem. Então, ó, eu descendo aqui um pouquinho mais da apostila, vocês vão encontrar aqui, ó, unidade 1, ó, unidade 1, e aqui vai ter aqui, ó, seção 1, ó, seção 1.1, ou seja, estão falando da unidade 1, seção 1. Então, isso quer dizer o quê? Que o mesmo conteúdo que está sendo abordado aqui, ó, que está sendo abordado aqui na questão do empreendedorismo, é o mesmo que vai estar abordando sempre aqui, só que aqui é algo mais objetivo, e aqui, no caso, ele vai ser muito mais profundo, é um material didático em si, tudo bem? Então, esse aqui é um ponto fundamental para que a gente possa aqui estudar com maestria, tá bom? Então é assim que funciona. Então você assistiu lá, por exemplo, o slide da unidade 1, seção 2, depois disso, pega teu celular mesmo, pode deixar o seu celular na apostila e vai na seção 2. Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó, vamos para a seção 2. Porque aí eu já sei que esse é o conteúdo que eu vou precisar ler, porque às vezes eu não consigo compreender direito, ou às vezes, por exemplo, eu gostei desse assunto, quero entender um pouco mais, então eu posso fazer dessa forma. Tudo bem? Então, esse aqui é o conteúdo web, beleza? Ok? Uma coisa que é muito importante, tá vendo onde que está escrito esse CW1? Tá vendo onde que está escrito aqui, ó, esse CW2, esse CW3? Esses númerozinhos aqui, ó, esses números quer dizer que são as unidades. Então, nesse caso aqui, essa nomenclatura, esse CW significa conteúdo web e o 1 significa unidade 1. Tá dando para entender? Então, tudo que é relacionado à unidade 1 vai ser nesse conteúdo web. Se eu for ver aqui, por exemplo, o slide da unidade 1, da minha apostila, unidade 1, enfim, tá? Então, basicamente, deixa eu só colocar aqui de volta, legal. Então, basicamente, eu consigo ter todo esse controle, por quê? Porque eu sei onde cada um serve. Então, se eu vou fazer lá uma atividade de aprendizagem, qual que é? Eu vou fazer na unidade 1, 2 ou 3, é só você ver o número que tiver logo depois da sigla, que aí você vai saber se é da unidade 1 ou se é da unidade 2, se é da 3 ou da 4. Belezinha? Legal.
Depois que você fez aqui o do conteúdo web, nós vamos lá, nós vamos para o próximo tópico. Qual que é o próximo tópico? Então, depois que eu fiz o fórum, depois que eu fiz a apostila, depois que eu fiz ali o conteúdo web, eu vou fazer a nossa primeira atividade, que é a atividade diagnóstica. Tá bom? Certo? O que de fato é essa atividade diagnóstica? A Anhanguera diz que essa atividade é em cima dos materiais que você assistiu aqui anteriormente. Então, no caso, que seria o conteúdo web e que seria também referente à apostila, tá bom? Então, no caso da atividade diagnóstica, ela basicamente quer saber se você conseguiu compreender com excelência aqueles outros conteúdos. Ela é conhecida como pré-aula. Por que pré-aula? Porque você faz essa atividade antes da teleaula. Emerson, eu sou obrigado? Não, cara, esse aqui é só um plano de estudo que é passado pela própria Anhanguera e eu estou repassando para ti. Então, você não precisa necessariamente seguir essa ordem. O que eu estou dizendo aqui é uma forma mais organizada de você poder estudar para que você consiga boas notas, é isso. Mas se você tem o seu jeito de estudar, tem um outro jeito de estudar, não tem problema, desde que você respeite os prazos, tudo bem? Então, a atividade diagnóstica, ela é uma pré-aula, ou seja, você faz ela antes de assistir a teleaula, certo? Como eu falei, você não é obrigatória, você pode fazer ela depois da teleaula também? Pode, isso não vai interferir na tua nota, tá bom? Legal, como é que a gente vai fazer aqui essa parte da atividade diagnóstica? Então, vamos voltar aqui, né? Vamos dar o zoom aqui, então, ó, vou desmarcar essa opção e vou colocar aqui, ó, a atividade diagnóstica, tá? Na atividade diagnóstica, ela também vai ter aqui, ó, ADG1, vai ter o ADG2, o 3 e o 4, ou seja, quer dizer que essa atividade diagnóstica aqui é da unidade 1, essa aqui da unidade 2, da 3 e da 4, tudo bem? Então, basicamente assim funciona. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, em iniciar, vamos clicar aqui em iniciar. Legal? Legal. Quando você clica em iniciar, você vai conseguir já visualizar o texto, né, as perguntas e as alternativas. Olha só, a pergunta e as alternativas antes mesmo de responder. Por quê? Porque você só vai ter o botão de responder, você só vai conseguir responder, verdade? Quando você clicar no botão chamado ir para a atividade. Aqui no caso já foi feita essa avaliação. Já foi feita essa atividade. Então, não é possível eu mostrar esse botão aqui. Mas é um botão chamado ir para a atividade, tudo bem? Então, esse botão, quando você clica, aí o próprio portal habilita para você responder quais estão certas, tudo bem? Mas você já consegue ver antes de responder quais são as perguntas e as alternativas que estão aqui já disponível para fazer essa atividade. Tudo bem, certo? Então, basicamente é isso, tá bom? Então, a atividade diagnóstica. Logo em seguida, a gente vai assistir a nossa teleaula. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Depois disso, a gente vai assistir a nossa teleaula. Então, deixa eu desmarcar tudo aqui bonitinho. Isso. Vamos lá, teleaula. Então, na teleaula, nós temos essa daqui, ó, que é o AA1, certo? Ok? Que é a AA1. Essa A1 aqui é apenas um informativo só, tudo bem? É só um informativo no qual o dia que vai acontecer, que vai estar disponível lá a teleaula, tudo bem? O que é importante para você é essa TA1, aqui ó, essa TA1, olha só que legal. Tá? O que significa a TA1? Significa a teleaula, né? 1, ou seja, da primeira unidade, tá vendo aqui, ó? Então você vai ver aqui, ó, teleaula TA4, que é referente à unidade 4, essa TA3, que é referente à unidade 3, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, basicamente, aqui você já vai ter esse controle. Agora você já sabe o que cada aula refere, ou seja, cada atividade refere a essa unidade. O que eu vou fazer? Vou assistir esses conteúdos porque eu sei que é dessa unidade também. Então é só você prestar atenção no número, tudo bem? Então vamos lá. No caso da teleaula, quando ela é liberada, ela vai ter um botãozinho chamado vídeos aqui, ó. Vou clicar aqui em vídeos. E aqui nos vídeos, deixa eu só tirar o zoom aqui, ó. Você vai lá e vai assistir essa aula, tudo bem?
é importante que você assista ela por completo, tudo bem? Você tem que assistir a aula por completo para dar 100% de completude na sua aula. Caso contrário, ela não vai ter 100% de completude e não vai computar aqueles pontos totais para você, tá bom? Então você vai assistir aqui a aula. Às vezes vem 2 vídeos. Às vezes é um vídeo com acessibilidade, né? Só confere se é o mesmo vídeo mesmo, tá bom? Antes de você ver. E tem um que não tem acessibilidade, tá bom? Então tem essas 2 formas aqui também, tá bom? Mas mas sempre verifica se realmente os vídeos são iguais ou se eles são diferentes para você poder assistir e não ter problemas na hora de você estudar, tá bom? Legal, então esse aqui é um ponto, tá bom? Logo em seguida, aqui, deixa eu só aproximar aqui, ó, você vai encontrar aqui alguns arquivos, tá vendo aqui, ó? Esses arquivos aqui são arquivos da própria teleaula. Para que eles servem? Você vai ter aqui, ó, o acesso aos slides. Então, o slide colorido é o slide normal, é o slide que você vai conseguir visualizar normalmente, tudo mais, conforme foi mostrado na teleaula. No slide preto e branco, são os slides que justamente o pessoal que quer imprimir. Então, tem gente que gosta de imprimir lá o slide, tudo mais, para fazer as anotações. Então, você pode fazer dessa forma, tá bom? E também nós temos aqui o slide de acessibilidade. O que isso quer dizer? Que é aquele slide que tem uma letra maior, ou seja, para aquelas pessoas que precisam de uma letra maior para conseguir enxergar e tudo mais. Então, também tem esse material aqui, tá bom? Mas antes disso também, nós também temos a aula atividade aluno. O que é a aula atividade aluno? É uma atividade que é feita dentro do pessoal que é do semipresencial quando está sendo feito aulas semipresencial, ou seja, agora como está em pandemia, as aulas do semipresencial não estão sendo feitas no polo, tá bom? Mas o que acontece? Se você é semipresencial e tudo mais, aí vamos imaginar aqui que vai finalizar isso aqui e tudo mais, não vai... a pandemia está acabando, vamos imaginar que a pandemia acabou, beleza, vamos voltar ao normal, vamos dizer assim, então vocês vão conseguir visitar aqui o Instituto para fazer o semipresencial, ok? Ok, o que acontece? Eu preciso entender que essa atividade eu vou precisar imprimir depois para trazer para cá, mas isso só quando você estiver fazendo as aulas presenciais aqui, ou seja, do semipresencial, tá bom? Por quê? Porque essa atividade aqui é a atividade que você realiza, tá? Que você realiza juntamente com o tutor do polo, tudo bem? Agora, nesse momento, presta bastante atenção para não fazer errado. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo agora, tudo mais, você não precisa fazer necessariamente essa atividade. O pessoal que é 100% online também não precisa fazer essa atividade. Por quê? Porque essa aqui é uma atividade só para verificar se você entendeu, se você realmente entendeu, lá na hora que você foi responder. Na hora que você assistiu a teleaula, e aí você vai fazer essa atividade para você conseguir compreender perfeitamente. Se você não entendeu, aí automaticamente você vai lá e assiste a teleaula de novo, tudo bem? Então, o pessoal do 100% online, para deixar bem claro, o pessoal do 100% online não precisa fazer essa aula, atividade aluno, tudo bem? Certo? Não precisa. Se quiser fazer, pode fazer, mas não precisa enviar para nenhum lugar, tudo bem? Para o pessoal do semipresencial, nesse momento também, não precisa fazer. Por quê? Porque você está fazendo isso na sua casa, essa atividade não está sendo feita dentro do polo, tudo bem? Quando a pandemia parar, quando a pandemia acabar e as aulas do semipresencial forem presenciais aqui, a pessoa vai vir aqui para poder estudar, aí ela vai ter que conseguir imprimir isso aqui para conseguir fazer ali junto com o professor, junto com o tutor, tá bom? Então, só para deixar isso muito bem claro. Então, você não precisa fazer essa atividade que fica abaixo, ó, que fica abaixo da nossa teleaula, tá bom? Ok? Legal. Depois disso, nós fazemos aqui a atividade de aprendizagem, ok? Que é conhecido como pós-aula, ou seja, é a atividade que eu faço depois de assistir a teleaula, tá bom? Então, da mesma forma que essa diagnóstica tem 4 questões, essa aqui também tem 4 questões. Geralmente tem 4 questões, tá bom? Então, vamos vir aqui, ó, vamos
desmarcar aqui teleaula e vamos colocar aqui, ó, atividade de aprendizagem. Ela funciona do mesmo jeito, tá bom? Então, se eu clicar, por exemplo, em iniciar aqui, ó, clicar em iniciar, aqui ainda não foi lançada essa questão aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, atividade diagnóstica, legal. Então, vamos clicar aqui, ó, em iniciar. Então aqui, ó, no caso, já dá para ver aqui quais são as perguntas, tá vendo? E as alternativas. Emerson, sem responder, já tenho aqui as informações que eu preciso para poder responder tudo isso. Legal, muito bom. O que você vai fazer? Você vai clicar no botão que vai estar aqui, que significa ir para a atividade. Aí ele vai habilitar para você poder marcar qual é a alternativa correta de cada uma das questões. Beleza? Então é assim que funciona, beleza? Então, essa é a atividade, deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês, ó, a atividade de aprendizagem, tá? Então, atividade. Então, vamos lá, qual que é o roteiro? Fórum, apostila, conteúdo web, atividade diagnóstica, teleaula, atividade de aprendizagem e, por fim, aqui nós temos a avaliação virtual, tudo bem, certo? Essa avaliação, ela também é uma avaliação formativa, ou seja, ela também tem um peso muito grande, beleza? Então a gente não pode esquecer dela, tá bom? Então vamos lá, ó. Então como é que funciona aqui a nossa avaliação? Ela funciona da mesma forma que as atividades, tá? Então vamos clicar aqui. Vamos desmarcar aqui as opções, ó. Em vez de, a gente não vai marcar teleaula, a gente não vai marcar fórum, a gente vai deixar só avaliação virtual. Legal. Então aqui, ó, a avaliação virtual. Essa avaliação virtual, como é que ela funciona? Funciona da mesma forma. Vou clicar aqui, ó, iniciar novamente. E quando eu clico em iniciar novamente, o que acontece? Ele vai mostrar para mim as perguntas e as alternativas, tudo bem? E aí, se eu tiver condição de responder, Emerson, eu consigo responder isso aqui. Você vai lá e vai clicar em ir para a atividade. Beleza? Tudo bem? Então, basicamente, é dessa forma. É assim que nós realizamos aqui também essa avaliação virtual. Ela só tem uma questão a mais, geralmente ela tem uma questão a mais, em vez de ser 4, vai ser 5 questões, tá bom? Ok? Todas elas também de alternativa. Legal? Então, basicamente aqui nós já temos um roteiro para que a gente possa estar estudando. Sim ou não? Né? Então, a gente já pode ter um roteiro aqui para estar estudando sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Beleza? Depois disso, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a nossa avaliação presencial. Então, aqui, ó, avaliação presencial, tá bom? Então, essa avaliação presencial, por exemplo, como é que ela funciona, tá, gente? Deixa eu só mostrar aqui para você. Aqui, a avaliação presencial. Então, você precisa fazer um agendamento da prova, certo? Ok? Agora, nesse momento, vocês vão fazer ela de forma virtual, tá bom? Então, nesse caso aqui vai ser de forma virtual. Mas, quando passar esse período de pandemia, o que vai ser feito? Você vai fazer o seu agendamento no seu próprio portal. E aí você vai conseguir agendar com o Polo, para o Polo fazer aqui a sua prova, tudo bonitinho, tá? Aí você vem aqui no Polo para você fazer, até mesmo se for 100% online. Então, 100% online também faz lá no Polo a prova, tá bom? Ok? Então é feito o agendamento. Nesse momento estamos fazendo ela ao vivo. Então é feito ali, no caso, você faz a prova, você agenda o horário, depois você consegue fazer ela totalmente online, beleza? Ok? Essa é a avaliação presencial. O que você precisa tomar cuidado com a questão da avaliação presencial? É o período dela. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza, ó. Então aqui no caso, ó,
prova presencial, ó, a data da prova é a partir, né, a partir ali, ó, até, no caso, né, até o dia 13. Então, quer dizer que essa aluna aqui em si, o que ela precisa fazer? Ela precisa realizar a prova do dia 8 até o dia 13, tá bom? Essa prova presencial aqui, tudo bem? Então, basicamente é essa. Então, do dia 8 do 13 até o dia 13 do 13. Você não pode perder essa data, de maneira alguma. Então, o agendamento você faz antes, você faz o agendamento antes, tá? Uma semana antes, você já consegue agendar bonitinho a tua prova. E logo em seguida, né, você, na semana seguinte, por exemplo, você já consegue fazer aquela prova lá do dia 8 ao dia 13, tá? Quando você faz o agendamento, deixa eu voltar para cá. Né? Quando você faz o agendamento da prova, você vai colocar lá, você vai escolher a data para você realizar, vai escolher a data e vai escolher também o horário que você vai poder fazer, tudo bem? Mesmo que isso seja de forma online, você vai marcar lá a data e o horário que você vai conseguir realizar, né? Você vai escolher qual que é a melhor data e o melhor horário para que você possa realmente realizar a tua prova, tudo bem? Já já vou trazer aqui também algumas regrinhas que de fato são importantes nessa questão da avaliação presencial, como é que você vai agendar, tudo isso, tá bom? Certo? Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, data e hora você vai estar marcando lá para você realizar ela de forma online, tá bom? Legal. Depois disso, então vamos finalizar aqui, então esse primeiro bloco. Então, ó, no caso, depois que você fez a avaliação presencial, também nós temos aqui o engajamento AVA. O que é o engajamento AVA? Ele basicamente é essas pontuações que você tem aqui. Essa pontuação aqui, no caso de 3.000, é uma pontuação que vai ajudar, né, você na hora de finalizar a sua nota final da disciplina, tá bom? Então aqui são pontuações. Então você faz a atividade, você realiza as atividades e aí você vai lá e você faz toda a completude. Ou seja, você automaticamente consegue acumular pontos e isso vai interferir na tua nota, tudo bem? Quanto melhor isso aqui, quanto maior esse número, melhor. Por exemplo, a nota mínima para você ser aprovado dentro da disciplina tem que ser no mínimo 6.000 pontos. Se você faz tudo que tem aqui, ó, tirar ótimas notas só aqui no portal, você já tem metade dela, ou seja, você já fez ali 3.000 pontos, tudo bem? Então, por isso que é muito importante que você realmente faça todas essas atividades, faça os conteúdos, os fóruns, o fórum, conteúdo web, tudo isso você tem que fazer. Fez tudo isso, aí vou começar a colocar pontos aqui para ti, tudo bem? Certo? Legal, então essa aqui é a parte onde vocês vão estar estudando tudo isso bonitinho, tá? Agora vamos voltar aqui, ó, vamos voltar aqui para o nosso painel aqui, tá? Para você, então esse aqui da disciplina é muito importante que você também faça outros 2 pontos que são fundamentais. Qual que são eles? Esse daqui, ó, que é o ED, Lógica Matemática. Então, basicamente é o seguinte. Toda faculdade, ela precisa adicionar algumas matérias que é muito importante, tá? Mas que ela não tem a ver muitas vezes com o seu curso. Então, por exemplo, o curso que eu estou vendo aqui é de marketing, certo? Só que aqui, ó, tem matemática para fazer. Tá dando para entender? Então, é uma disciplina que você pode fazer durante o semestre inteiro. Então, você tem ali, no caso, ali o semestre inteiro para você poder realizar. Então, basicamente, vamos clicar aqui, eu acho que é matemática, você vai encontrar aqui, ó, uma avaliação virtual, né, 2 avaliações e 2 conteúdos webs, né, e um engajamento, tá bom? Então, basicamente, é assim que você vai conseguir fazer. Então, você tem um semestre todo para fazer, não deixa para a última hora, tá bom? Então, esse é um ponto fundamental. Logo em seguida, também nós temos aqui, ó, as atividades interdisciplinares. O que é uma atividade interdisciplinar? Vamos colocar aqui, ó. Lembrando que essa matéria que eu falei para vocês, por exemplo, lógica matemática, todo semestre tem uma matéria nova dessa, tá bom? E sempre vai ter um ED no comecinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas sempre vai ter um ED aqui na frente. Esse ED significa que é uma disciplina que não está relacionada ao curso, mas que é necessário ser passada, tá bom? Vamos supor, vai ter lá português, por exemplo. Então vai estar lá, ED tá assim lá o português, ou literatura, enfim, tá bom? Então basicamente é isso.
Legal. Depois nós temos aqui as atividades interdisciplinares, tá bom? Clica aqui em atividades interdisciplinares. O que é essa atividade interdisciplinar, tá? Como é que ela funciona? Aqui a atividade interdisciplinar, deixa eu até colocar aqui no nossa anotação. Atividade interdisciplinar, Ela é conhecida como avaliação transversal, atividade transversal, enfim, tá bom? Então, o que seria essa atividade interdisciplinar? É aquela que afeta a sua nota, né? A sua nota afeta todas as matérias do semestre, tá bom? Então, por exemplo, então, a nota que eu tirar nas atividades interdisciplinares daquele semestre, a nota que eu tirar vai a nota para todas as disciplinas. Então, eu preciso tirar boas notas aqui na atividade interdisciplinar, tá? Como é que funciona aqui? Então, nós temos aqui, ó, disponíveis, né, no nosso portal. Deixa eu só clicar aqui, todo mundo está enxergando? Todo mundo está enxergando. Então, ó, eu tenho aqui, deixa eu dar um zoom. Então, aqui, ó, portfólio interdisciplinar individual. Como é que funciona isso? Esse portfólio, ele é como se fosse como é que eu posso dizer? Ele é como se fosse um TCC, pronto. Então, o portfólio Então, ele é como se fosse um portfólio, ou como se fosse um TCC. Como é que é isso? É uma produção textual individual. Ou seja, você vai produzir basicamente um texto, ali você vai fazer ali um texto e tudo mais, em cima de um assunto que está colocado aqui. Então, ó, vou mostrar aqui para você como é que você vai fazer. Então, você vai vir aqui, ó, no portfólio, vai clicar aqui, ó, no botão portfólio. Aqui em cima, ele vai mostrar para mim, ó, qual que é a data que eu preciso realizar, ou seja, a realização precisa ser feita até o começo do mês 5, né? Então, tem que fazer isso aqui, tá bom? E aqui, no caso, eu tenho os arquivos disponíveis para mim. Então, aqui, ó, vou clicar nesse portfólio interdisciplinar, ele vai baixar aqui, ó. Eu vou dar um clique e ele vai abrir aqui para mim, ó, bonitinho. Então, ó, produção textual interdisciplinar. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai te falar todas as regras, tudo aquilo que você precisa fazer para, de fato, você conseguir fazer um bom trabalho, para você conseguir fazer ali um bom portfólio, tá bom? Que nesse caso é a produção textual, tudo bem? Fez isso daqui, vai escrever lá no Word, lá onde você quiser, mas você vai escrever lá no Word, vai fechar o arquivo conforme as exigências do professor que vai estar junto nesse PDF. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, em escolher o arquivo para você anexar, né, para você anexar o seu trabalho, ou seja, para você anexar ali o seu portfólio. Tudo bem? Então, basicamente, é assim que funciona. Então, não deixe de fazer, porque isso vai afetar todas as suas notas, ou seja, vai afetar em todas as disciplinas. Então, não pode deixar isso atrapalhar você, não deixe isso para a última hora ou algo do tipo, tá bom? Uma outra atividade também, que é uma atividade interdisciplinar, ou seja, a sua nota afeta todas as matérias, é o DNN, que é o Desafio Nota Máxima, tá? Então, como é que funciona esse Desafio Nota Máxima? Deixa eu ver aqui, ó, tá aqui. Deixa eu ver se é que eu mostrei tudo. Então, ó, não sei se mostrou aqui no vídeo onde que fica o botão, tá bom? Ó, então, portfólio. Aí no portfólio, ó, aqui você vai encontrar, deixa eu dar um mais aqui, ó. Então, aqui no caso, a realização, deixa eu ver se tá para todo mundo ver, dá para todo mundo ver. Tá, então, ó, a realização. Bom, aqui os arquivos, ó, então se eu clicar nesse link, ele vai baixar a apostila, né, como se fosse uma apostila, e aqui no caso, ele vai mostrar para mim tudo o que eu preciso fazer, tá bom? Como não sei se apareceu ou não para vocês. E aqui, no caso, o botão vai aparecer para eu poder anexar o trabalho, tá bom? Então, só para deixar claro que eu só estou mostrando, porque eu acredito que talvez não tenha dado certo ali, tá bom? Não deve ter mostrado. Então, vamos lá. Como é que funciona essa questão, né, do desafio nota máxima, tá? Ele nada mais é do que um plano de estudo
que possui simulados e avaliações e materiais que você precisa estudar, tá bom? Então lá vai ter uma sequência de ações que você precisa fazer para ganhar pontos e vai ter simulados também que você vai precisar fazer para você ganhar pontos. Inclusive para você fazer o intensivo também do desafio nota máxima, que é o que? São várias avaliações mais pesadas. Para que serve isso? Ela serve para te preparar para você fazer no final do teu curso a prova do ENAD, tá bom? E também ela vai te ajudar também a você estar estudando cada vez mais. Por quê? Para você não sentir dificuldade de conseguir pegar essa matéria. Por quê? Se em cima dos simulados você está tendo muita dificuldade, a Anhanguera em si, a faculdade em si, entende que precisa ou melhorar o material, ou precisa ver como é que é a melhor forma que a gente possa, de fato, melhorar e você conseguir aprender aquele conteúdo. Então é muito importante, tá, que você faça a sua inscrição no Desafio Nota Máxima. Ela é obrigatória. Vou até escrever aqui, ó, obrigatória. Antigamente, você só precisava fazer depois do terceiro semestre. Hoje não mais, tá? Hoje você entrando hoje, você já precisa fazer a sua inscrição do Desafio Nota Máxima. E como é que você faz isso? É muito simples, ó. Deixa eu só tirar aqui o nosso bloquinho da tela. Vamos subir aqui, ó. Vamos aqui, ó, em serviço. Opa, aqui, ó, apoiou o estudo, desafio nota máxima. Clicou lá, vai abrir aqui a janelinha do desafio nota máxima, tá? Então, para você entrar aqui, ó, o que ele faz? Ó, estude focado, melhore seu desempenho, seja reconhecido, né? O seu esforço é recompensado com conquista dos seus objetivos. E aí, essas pontuações que você vai fazendo, ele vai computando depois para cá. Ele vai computar aqui para ti, ó, nas atividades interdisciplinares, ó. Então, vai aparecer aqui o desafio nota máxima, depois ele vai pegar aqui para computar, tudo bem? Toda semana tem simulados e atividades. Você precisa fazer isso toda semana. Por quê? Porque senão você realmente não vai conseguir a pontuação necessária, tudo bem? Então é necessário que você já comece agora, já faça já o desafio nota máxima, já faça a sua inscrição, tá bom? Então como é que você vai fazer isso? Você vai colocar o CPF, você vai colocar o seu CPF e o primeiro login é o seu CPF de novo. Logo em seguida, depois você vai colocar uma nova senha, tudo bem? E aí você vai prosseguir aqui. Prosseguiu, pronto, show de bola. Agora você está dentro do desafio nota máxima. Belezinha? Então, show de bola. Então, essa aqui é a atividade interdisciplinar. Tem uma outra atividade que é interdisciplinar, que é a avaliação de proeficiência. Tá? É uma prova que possui 30 questões, certo? De alternativas e que você precisa realizar para ver como é que está o seu desempenho lá, tá bom? Essa daqui é feita para o pessoal, deixa eu só marcar aqui para você, o pessoal que é a partir do terceiro semestre. Isso depende muito do curso, tá? Mas a partir do terceiro semestre você já faz uma avaliação de proeficiência. São 30 questões referente àquela disciplina em si vigente ali que você está fazendo. Tudo aquilo que você está fazendo no curso vai aparecer lá para ti, tá bom? Lembrando que essa também é uma prova que vale muita nota, tá? Vale uma nota para você. Então, querendo ou não, quando você é habilitado à avaliação de proeficiência, é necessário que você faça. Tudo bem? Beleza? Então, é a partir do terceiro semestre, pelo menos até então, tá bom? Beleza? Então, essas aqui são as atividades indisciplinares, ou seja, são as atividades que afetam a sua nota, afeta todas as matérias. Ou seja, se você tem uma nota ruim, automaticamente isso vai afetar em todas as suas disciplinas, tudo bem? Então, só para deixar isso muito bem claro. Deixa eu tirar aqui, pronto. Então, aqui nós finalizamos aqui essa parte das disciplinas. Deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente já finaliza a parte das disciplinas, tudo bem? Depois nós vamos aqui para os outros painéis. Então, por exemplo, painel financeiro. O painel financeiro você vai conseguir ver os boletos e até mesmo renegociação de valores em aberto. Então você consegue fazer isso tudo de forma virtual. Os seus boletos, por exemplo, você vai conseguir imprimir aqui os seus boletos, vai conseguir pagar até mesmo via cartão de crédito também. Lembrando que o seu boleto, ele tem como vencimento sempre em quinto dia útil, isso para todo mundo, e não tem como alterar, tá? Então, é sempre para o quinto dia útil, tudo bem? Então, quem quiser, às vezes, quinto dia útil, às vezes não é tão bom para você, você pode efetuar o pagamento no cartão de crédito, tudo bem? Passou da data de vencimento, você perde o desconto pontualidade, tá bom? Então, vai ter lá o desconto pontualidade. Lembrando que, em caso de atraso, você perde o valor de bolsa? Não, você não perde o valor de bolsa, tá bom? Mas, como falei, perde o desconto de pontualidade.
Beleza? Ok? Então isso é muito importante. No boleto, por exemplo, quando você for ver lá no painel, vai aparecer os valores reais. Então, o desconto só é aplicado mais ou menos assim, 5 dias antes, tá? 5 dias antes ali, por exemplo, de vencer ali o boleto, ele já é atualizado o valor normal. Uma coisa também que é muito importante é você ver sempre no boleto, na parte superior direita, para ver se está tudo certinho lá também a questão dos valores, porque ela fala o desconto e o valor real que você vai pagar. Tudo bem? Então, tudo isso você consegue ver aqui na parte financeira, tá bom? Logo em seguida, você tem aqui solicitação de serviços, tá? Então, na solicitação de serviços, ó, aqui você tem várias solicitações. Então, por exemplo, atestado de conclusão de curso, atestado de matrícula, né? Atestado de vínculo, a carteirinha do estudante EAD. Então, tudo isso você consegue fazer a sua solicitação aqui, tudo bem? Então, eu quero minha carteirinha de estudante EAD. Você vai lá e clica em nova solicitação, tudo bem? Então, basicamente, é assim, desta forma, tudo bem? Então, veja se tem alguma coisa que você precisa. Logo em seguida, nós temos aqui os documentos pendentes, tá? Todo aluno, isso é muito importante, tá? Vamos até colocar aqui, ó, para você não esquecer, tá? Então, todo aluno precisa anexar os documentos na plataforma, tudo bem, certo? Mas eu entreguei no Polo, não tem problema. O Polo, quando ele pega essa documentação, ele leva para a central e você precisa, aqui no caso, anexar os seus documentos. Por quê? Porque demora muito para ser avaliado e isso vai impedir de você até mesmo, por exemplo, fazer suas rematrículas. Vamos supor que chegou lá no final do semestre, precisa fazer rematrícula, você vai ficar com o portal parado. Por quê? Porque a sua documentação não está ok. Então você precisa anexar os seus documentos. Então depois que você assistiu esse vídeo, se você ainda não anexou os documentos, anexe agora, tudo bem? Então assim que você finalizar o vídeo, já abre o portal, já anexa tudo bonitinho, tá? Lembrando que o anexo tem que ser em foto mesmo, tá? No formato JPG. Então tira a foto com o seu celular mesmo, tá bom? Dependendo do seu celular, às vezes o celular também ele tem uma resolução muito grande, às vezes uma resolução muito pesada, né? Que é os celulares de hoje em dia. Então diminui também, tá? Diminui porque só aceita 2 megas. Tá? Só aceita 2 megas por foto. Então é muito importante que você faça isso, tá bom? Então, durante o semestre inteiro, a central fica validando ali os documentos. Então é muito importante que você faça agora para que você não tenha problemas lá na frente. Beleza? Ok? Legal. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui no caso, aqui o histórico, então sempre vai aparecer pendente para ti, né? Mas quando você envia, você faz a avaliação, e aí, quando está em avaliação, aí vai realmente demorar um pouco para ser avaliado todos os documentos, tá bom? Então é muito importante que você faça isso, tá bom? Vamos voltar aqui. Logo em seguida, nós temos aqui o extrato da disciplina, que basicamente vai mostrar todas as disciplinas que você irá fazer dentro do teu curso. O download da matriz curricular, ou seja, quais são os conteúdos que vão ser abordados, né, dentro dessas disciplinas, qual que é de fato, por exemplo, o que eu vou aprender ali dentro. Então, tudo isso você vai encontrar no download da matriz curricular, tudo bem? Logo em seguida, você tem um agendamento da prova digital, e isso é muito importante, que é onde você vai estar agendando a sua avaliação. Aquela que você faria presencial aqui, automaticamente você vai estar fazendo na sua casa, tudo bem? Lembrando que, vamos ver aqui algumas regrinhas que você precisa ter do agendamento. Então, por exemplo, a prova não é uma prova muito simples, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, é a sua avaliação da disciplina, tá bom? Então você vai ter ali em torno de 2 provas dentro do semestre sobre aquela matéria, sobre aquela disciplina, tá bom? E uma coisa que você precisa lembrar é o quê? A prova ela tem a duração de 3 horas, tá bom? Então se você leva em consideração que você tem 3 horas para fazer uma prova, quer dizer que a prova não só é de 10 questões, então você precisa estudar bastante para você conseguir bem na prova também, tá bom? Precisa ser agendado, né, com data e hora, já até falei isso, data e hora, tá? Uma coisa que é muito importante, as 3 horas é em cima do agendamento e não na hora que você entrou. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, vamos supor que eu agendei para o dia 9 do 3, né, 9 do 3, no horário seria das 10 horas. Então, eu vou ficar das 10 até a 1 para fazer essa prova. Por mais que eu entre meio-dia, se eu entrar meio-dia para fazer a prova, eu vou conseguir? Vou conseguir. Porém,
porém, você só vai ter 1 hora para você fazer. Por quê? Porque as 3 horas é em cima do agendamento. Então, você agendou para você fazer a sua prova das 10 até a 1, tá bom? Emerson, eu consigo fazer essa alteração? Não, você não consegue alterar. Uma vez que você agendou, você não consegue alterar mais esse horário, tudo bem? Então, muito importante que você leve isso também em consideração, tá? Então, vou deixar aqui, ó, as informações. Então, 3 horas, agendar, precisa ser agendado com data e hora, exemplo 93. Lembrando que você, essas 3 horas é em cima do seu agendamento e não na hora que você entra para fazer a prova, tudo bem? Legal. Existem algumas outras coisinhas também que você precisa levar em consideração, que é a prova, ela precisa ser realizada, então, ó, ela precisa ser realizada, tá aparecendo? Tá aparecendo. Realizada no navegador Google Chrome. Por quê? Por causa, para não desconfigurar a tua prova e te prejudicar, tá bom? Então, precisa ser feito no Google Chrome, tá? Para quem não sabe, essa é um navegador que, só você pesquisar lá, navegador Google Chrome, e aí você vai saber qual que é, tá bom? É um que tem umas corzinhas aqui e tudo mais. Então tem que ser feito por lá, tá bom? A prova tem que ser feita nesse navegador para que não tenha nenhum tipo de bug na sua prova. E tem que ser feito também em um computador, tá? Tem que ser realizada, né? Realizada. A prova precisa ser realizada no computador e não no celular. Emerson, mas eu tenho um celular. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o Polo, né, próximo da data do agendamento, e aí você vai agendar um dia para você fazer aqui no Polo, no computador. É do mesmo jeito que você faria em casa, só que você vai fazer aqui, mas você vai ter que fazer no computador bonitinho, tá bom? Outra coisa também, verificar a conexão com a internet. Por quê? Porque se cair a internet, se cair a internet enquanto você está fazendo a prova, você vai perder, você vai acabar perdendo a tua prova. Então é muito importante que você tenha um celular ali para você poder rotear a internet, caso oscilar algo do tipo, ela ainda está conectada na internet. Enfim, você tem que criar uma estrutura para que não aconteça nada com a tua prova. Tudo bem? Então é necessário que você leve isso em consideração para que você não seja prejudicado, tá bom? Um outro ponto também que é muito importante, né, que você deve fazer, é você copiar o seu RA, tá aparecendo? Tá aparecendo, legal. RA e o localizador. O que é isso, gente? O RA e o localizador são as informações que você vai ter quando você for fazer o seu cadastro, né? Quando você for fazer o agendamento. Então, você vai receber informações no agendamento, tá? Então, fez informação lá no agendamento, o que vai acontecer? Você vai ter acesso a isso e a Anguera fala, vou até tirar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu dar um aqui, ó. Ela fala, ó, sempre copie e cole seu RA e localizador, exatamente como descrito no agendamento. E os utilize na tela de login da prova digital. Por quê? Tem muita gente que acaba digitando errado, né? Ou que anota errado. Então é muito importante que você copie e cola na hora que você realmente do seu RA e do seu localizador. Por quê? Porque senão você não vai conseguir acessar a tua prova. Então quando você for fazer seu agendamento, vai aparecer lá o seu RA e vai aparecer o seu localizador. Então você precisa copiar esses números para você poder colocar lá o número, né? Enfim, pode ser número ou letra. Você vai copiar para você poder acessar a tua prova, tudo bem, certo? Então, isso é muito importante. Ó, existem outras regrinhas, por exemplo, ó, o tempo de duração da sua prova, agora após iniciá-lo, em um limite em horas, específico aqui no seu agendamento. Esse tempo é interrupto e a prova digital finalizará automaticamente ao fim desse prazo. Então, como é que funciona? Fiz a prova lá digital, certo? Eu tenho lá 3 horas, não tem como pausar, não tem como, daqui a pouco, tipo assim, eu fechar e depois fazer depois, não tem nada disso. Tá? A prova ela é contínua. E outra, acabou as 3 horas, ela vai fechar automaticamente. Se você terminou ou não, aí é um problema seu, tudo bem? Então por isso que é importante que você faça você tome cuidado com isso, tá bom? Então utilize somente o navegador Google Chrome, tá bom? A data e horário do aparelho utilizado para realizar a prova devem estar programados para atualização automática no fuso horário local, ou seja,
Então, de acordo com o fuso horário, tem que estar certinho o fuso horário para ser a mesma na prova, para não ter problemas, tá bom? Próximo, ao iniciar a prova em um horário próximo de cada data da hora do fim, o seu agendamento sendo o tempo restante menor que a duração. Foi aquilo que eu falei para vocês. Então, o horário que está aqui, ó, deixa eu só tirar aqui. Então, o horário que você agendou, deixa eu só colocar aqui, ó, o horário que você agendou, né, é o que vai computar as 3 horas, e não o horário que você entra para realizar a prova. Tudo bem? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? E aí, por fim, né, copiar e colar o seu RA, beleza? Ok? Então, basicamente isso, gente, em relação à prova, tá bom? Qualquer outra dúvida, qualquer outra informação, o Paulo também informa para vocês. Belezinha? Legal. Emerson, fiz aqui os conteúdos, tenho alguma dúvida sobre algumas matérias. Como é que eu faço para falar com o tutor? Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em mensagem para o tutor, vai clicar na setinha e aqui vai estar escrito aqui, ó, tutor regular. Clicou no tutor regular, deixa eu tirar o zoom, aqui ele automaticamente vai anexar, né, ele já vai anexar ali, digitar basicamente o seu tutor, ou seja, ele vai já deixar pronto para enviar para o seu tutor. Aí o que você vai fazer? Então, está aqui o e-mail do tutor, o assunto, você vai colocar o assunto lá, qual que é o assunto que você precisa saber, se a prioridade é alta, baixa ou normal, tá? O que isso define? Por exemplo, às vezes é um problema de uma atividade que vence amanhã, isso é uma prioridade alta. Alguma informação que você quer saber a mais sobre um conteúdo, então isso é uma prioridade baixa, tá bom? Então, só você utilizar isso. Caso de erro que aconteceu algo do tipo, tira um print e você também consegue anexar os arquivos aqui na hora de enviar para ele, tá bom? Então, isso também é muito importante. Deixa eu só... Aqui, legal. Ok? Depois também nós temos aqui a mensagem onde você vai escrever a tua dúvida, aquilo que você realmente quer falar com o teu tutor e clica em enviar mensagem. Tudo bem? Então, é só isso que você precisa fazer, então é bem tranquilo na hora de realizar, tá bom? Aqui nós temos sala do tutor, que é onde que fala sobre questões de... tanto de mensagens, de alguns tópicos, quais são os livros, né? O boletim, enfim. Então, aqui basicamente mostra outras coisinhas que você já consegue ver sem precisar clicar ali, ó. Então, por exemplo, os livros, né? Que você tem um livro que é para você acessar a sua biblioteca virtual. Então, você vai lá, faz lá os livros que você tem de apoio, né? E a biblioteca digital, que é o portal. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, gente, que aqui... Google. Então, ó, aqui no caso, ó, biblioteca digital. Então, você tem aqui, ó, sala de leitura. Então, ó, sala de leitura, ó, tá vendo aqui, ó, tem algumas leituras aqui, ó, para serem feitas. Ok? São alguns títulos para serem feitas. Existe aqui também, ó, a revista científica. Aqui no caso, vai mostrar aqui, deixa eu ver se já aparece aqui. Então, aqui, ó, são algumas informações, ó, sobre alguns cursos e tudo mais, e informações até mesmo de pesquisas, divulgações, são informações que você precisa saber, né? Que são mais de propriedade intelectual mesmo, tá bom? E os livros aqui, basicamente, é para você acessar aí a biblioteca virtual. Então, você clica aqui, faz seu cadastro bonitinho, realiza seu login para você acessar a sua biblioteca virtual para ver algum livro que você queira, tá bom? Às vezes é alguma referência que você viu lá no material, que vai mostrar, né, quais são as referências e tudo mais sobre o conteúdo, você também consegue fazer isso, você consegue pegar aquele livro que você fez, colocar na biblioteca virtual para você conseguir ler com mais tranquilidade, tá bom? E aqui, por fim, né, deixa eu ver aqui, por fim, você vai ter os manuais, que é basicamente o manual da avaliação continuada, que é um ponto fundamental que eu vou trazer aqui para vocês. Então, ó, avaliação continuada e manual do acadêmico. Caso você precise do manual acadêmico, tá aqui, ó. Esse aqui é o manual acadêmico, onde que ele explica várias coisas, né? Fala também aqui, ó, sobre o ENAD. Então, para quem quer saber mais sobre o ENAD, sobre os cursos livres e tudo mais, o canal Conecta. Então, aqui basicamente ele explica com mais propriedade, até mesmo aquilo que eu resumi aqui para vocês de forma mais objetiva, tá bom? E aqui, no caso, é o manual da avaliação continuada. O que é a avaliação continuada? Né? Todo o grupo Croton, eles trabalham com pontuação. Então, você fazendo aquelas atividades, você vai ganhando pontos. E esses pontos é o que definem, de fato, ali, se você vai ser aprovado ou não na disciplina, tá bom? Então, como é que funciona isso?
Nós temos aqui o nível 1 e o nível 2. Quem são os nível 1? O nível 1 são os calouros, tudo bem? É aquele que está fazendo o seu primeiro ou segundo semestre, tá bom? Então, o primeiro, segundo, ou seja, o primeiro ano de faculdade. Então, é o nível 1. Após isso, já é veterano, aí é o nível 2, tudo bem? Então, vamos lá. O nível 1, você pode tirar até 5.000 na prova da disciplina, tá bom? Na prova da disciplina, é muito importante que você veja isso. Avaliação formativas, então nós temos aqui a avaliação virtual, que eu mencionei para vocês, que é até 1.500 pontos, e o fórum, que é até 1.000 pontos, então isso também interfere também na tua nota. Engajamento ou seja, quando você faz toda a completude lá, você pode conseguir até 3.000 pontos, então isso vai ajudar na tua nota. E atividades transversais, que é a produção textual, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o seu portfólio, e aqui o DNM, que é o desafio nota máxima, que são os 2.000 pontos. Então a sua nota máxima, tipo, a sua pontuação máxima pode ser de 14.000 pontos, tudo bem? Então, se você conseguir 14.000 pontos, você vai se fechar ali com 10 naquela disciplina, tá bom? E no nível 2 são os calouros, né? Só que aqui no nível 2 também está aberto para você fazer o AP. O que é o AP? Aquela avaliação, né? Avaliação de proeficiência, tudo bem? Então, aí, no caso, também tem ali uma pontuação a mais que precisa. Lembrando que, para você ser aprovado na disciplina, você precisa ter no mínimo 6.000 pontos. E para você ser aprovado também na disciplina, você precisa ter no mínimo 1.500 pontos, 1.500 pontos na sua prova, tá bom? Que é aquela prova virtual, que você agenda, tudo mais, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona, tá bom? Ok? Então, legal, gente. Agora aqui no caso, tem um boletim caso você queira acompanhar suas notas e tudo mais, então fique tranquilo em relação a isso. Fez lá as atividades, quer saber como é que tá a sua nota daquela disciplina específica, você clica no boletim, lá você vai conseguir direcionar melhor, tá bom? Logo em seguida, nós temos aqui o calendário acadêmico. No calendário acadêmico, ele vai te falar aqui os períodos de prova, principalmente. Então, você pode imprimir, ó, início do período letivo, semana de prova para a primeira chamada, colocação de grau dos formandos do ano passado. Então, aqui no caso, ele te mostra ali, basicamente, ele divulga algumas informações importantes, tá bom? Então, tem aqui no calendário acadêmico, tá? E, por último, nós temos aqui o nosso painel de oportunidades, tá, gente? Como é que funciona esse painel de oportunidades? Então, nós temos aqui o canal Conecta, que é como se fosse uma InfoJobs, uma Cato, né? Então, uma plataforma de estágio, certo? Onde quando você acessa, você faz seu cadastro lá, você consegue estágios até mesmo... Deixa eu clicar aqui, ó. Estágios até mesmo na área que você deseja, tá? Então, aqui no caso, é um canal Conecta. Então, é um portal de estágios, como é que eu posso dizer, exclusivos para os alunos da Anhanguera, tudo bem? Então, por exemplo, tenho ali o pessoal da Anhanguera e tudo mais, estou desempregado, preciso fazer um estágio, por exemplo, da minha disciplina, que é obrigatório, né? Vamos supor que a sua disciplina é obrigatória fazer o estágio, show de bola? Então, você pode procurar aqui no Quero Vagas para você acessar algumas vagas de fato, né, do canal Conecta. Então, você digita aqui e coloca aqui qual que é a sua localização mais próxima, tudo bem? Para que ele possa encontrar quais são as áreas que estão ali disponíveis e aí é disponibilizado aqui para o aluno, tá bom? Então, a vantagem é que é exclusivo, então, para os alunos da Anhanguera, então a concorrência é muito menor do que esses outros estágios que são publicados na internet, tá bom? Um outro ponto fundamental também é que você, no caso, você tem uma facilidade muito grande. Por quê? Porque desde o primeiro semestre, você vai ver vagas lá de primeiro semestre, de segundo semestre, de terceiro semestre e assim sucessivamente. Basta você dar uma pesquisadinha lá. Mas ele é um portal ali, de fato, para que você consiga o seu estágio ali na área que você está atuando, né? Na área que você está estudando. Beleza? Logo em seguida, nós temos os cursos livres, tá? Então, os cursos livres, ele basicamente é um extra, né? Basicamente são algumas formações, alguns cursos que você pode fazer a mais para complementar a hora. Por que disso? Porque todo curso, ele precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa fazer horas a mais, né? Você precisa fazer horas extracurriculares, né? Horas complementares. Então, essas horas complementares, essas atividades complementares que você vai precisar fazer, você consegue também fazer com cursos livres. Diferente da trilha, né? Que é aquela trilha de carreira que foi no começo do vídeo que eu falei, aqui nos cursos livres, esses aqui já são pagos, tá? Então, são alguns cursinhos pequenos também, mas que eles são pagos porque ele é um terceirizado, tá bom? Mas não é tão caro. Então, por exemplo, ó, administração de capital de giro. Clica aqui no link, ó.
Aí eu vou acessar o site para eu poder fazer aqui, ó. Então, R$ 49,90, duração 20 dias, carga horária do curso 20 horas. Então aqui, ó, carga horária válida para ACO, que no caso seria a certificação, tudo bem? Uma certificação para você poder mandar para o Polo computar como carga horária, tudo bem? Veja de fato depois no seu manual aí bonitinho, qual que é a carga horária que você precisa fazer a mais aí bonitinho, tá? Quais são essas horas complementares que você vai precisar fazer, tá bom? Para não deixar para a última hora, lembrando que isso é por semestre, então não deixe para a última hora, já faça alguns cursos e tudo mais, tá bom? E não precisa necessariamente ser esse, pode ser outros também, existem outros cursos que você faz, que ele também pega a certificação e que você consegue ali emitir, colocar ali quando você pegar o seu certificado, por exemplo, tira uma foto, né, bate uma foto bonitinho e manda para o Polo, tudo bem? Então o Polo vai aceitar por imagem, então você vai tirar uma foto e vai mandar para o Polo conseguir computar. Lembrando que nas horas complementares só é aceito no máximo até 40 horas, tá? Somente até 40 horas do certificado. Então vamos supor que você fez um curso de 100 horas, legal, só vai ser válido 40 horas por certificado, tudo bem? Então se eu, por exemplo, preciso cumprir 80 horas complementares, legal, o que eu vou fazer? Por mais que eu faça ali, pode ser 2 cursos de 40, pode ser 4 cursos de 20, entendeu? Então eu posso fazer, só que o limite para cada certificado é de apenas 40 horas, tudo bem? Então não adianta você fazer uma carga horária de 400 horas, sendo que não vai funcionar, tá bom? Você só vai conseguir ali utilizar aquelas horas complementares 40 horas, belezinha? Certo? Legal, gente. Então é isso, tá? Então, esse é diferente. O Cursos Livres, ele tem um custo a mais porque ele é um terceirizado. As trilhas ali são da própria Croton, da própria Anhanguera, para de fato realizarem, tá? Aí, no caso, ela é gratuita, tá bom? Então, são essas duas também. Belezinha? Vamos voltar aqui. E por último, o amigo vale prêmio, né? Então, nesse caso aqui, você consegue ganhar desconto na sua próxima mensalidade indicando um amigo. Então, quando você clica aqui, ó, indique já, vai aparecer para você colocar o seu CPF, fazer seu cadastro bonitinho e indicar pessoas, né, para fazer a inscrição. Então, nesse caso, como é que funciona? A pessoa tem que acessar o mesmo polo que você, ou seja, ela vai estudar no mesmo polo que você. Você indicando, ela fez a matrícula, você vai ganhar R$100 de desconto na próxima mensalidade. Lembrando que isso não é acumulativo, então é somente na próxima mensalidade, ou seja, não é todo mês, tá bom? Então, qual que é o desconto, Emerson? É de R$100 nesse momento. Nesse momento está sendo R$100. Então, você indicou a sua amiga para estudar no mesmo polo que você e tudo mais, bacana. Ela fez, você vai lá, vai conseguir um desconto de R$100. Belezinha? Certo? Então é assim que funciona na hora de você conseguir fazer que o seu indique, tá bom? Então, graduação EAD, R$100 de desconto, graduação presencial, que não é aqui no nosso caso do polo, R$200, e para pós-graduação, R$100 também, tá bom? Então, basicamente é assim que funciona. Então, a pessoa indica, a pessoa aceitou e ela se inscreveu tudo mais, né? Se inscreveu, se matriculou, e aí automaticamente você ganha aquele seu desconto na próxima mensalidade, tudo bem? Então, é isso, gente. Espero que tenha ajudado, espero que tenha clareado um pouco mais sobre a questão do portal, tudo bem? Caso você ainda tenha alguma dúvida e tudo mais, você pode mandar lá no Polo para que a gente possa ali te ajudar da melhor forma possível, tudo bem? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!